Olá, estamos aqui diretamente do 8º Congresso Brasileiro de Quiropraxia, em Vitória, Espírito Santo, comemorando 30 anos da ABQ. E o Felipe aqui, o nosso diretor regional Sudeste, nos convidou para fazer uma mesa redonda para discutir sobre a atuação dos graduandos do mercado profissional e os cuidados legais, né? Então, estamos aqui com, como eu falei, o Felipe Trindade, nosso diretor. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo tranquilo? Tranquilo. Renato Takaki, quiropraxista. Tudo bem? Maravilha, todo mundo conhece, não preciso nem de apresentação. Dr. Rubens de Santos Filho, nosso assessor jurídico da ABQ, que eu agradeço pela presença. Não, eu que agradeço. Muito obrigado a oportunidade de estar com vocês aí mais uma vez. Mais uma vez, né? De novo falando disso. Exatamente. E a ideia aqui é a gente bater um papo, né? Bem, de certa forma, sem nenhum tipo de pauta, né? Conversar sobre as questões aí mesmo, a atuação dos graduandos, que são os que não se formaram ainda e que já, de certa forma, atuam no mercado, e também as alternativas, por isso que nós trazemos também o Takaki aqui para falar sobre a iniciativa, né, da clínica, com relação a auxiliar os graduandos a pegar experiência dentro de um compliance, uma regulamentação, uma boa prática, né, de um acompanhamento. Que é a tua área de trabalho, né? Pois é, porque eu falo assim, né, fico mais à vontade de falar. Né? Então, é uma palavra bonita. Felipe, eu queria que você introduzisse esse assunto, essa pauta, você como diretor da nossa região Sudeste, né, em nome da ABQ, né? Eu acho que como é que você eu estou aqui para representar a ABQ, né, nessa história, que a gente sabe dessas histórias que têm acontecido de aluno atendendo. A gente fez a palestra faz um mês atrás, se eu não me engano, que a gente falou com os alunos e tal, uma palestra aberta para todo mundo, não só da ABQ. E aí, conversando com o Gonzaga, ele falou, no congresso vamos sentar todo mundo e trocar uma ideia. Porque eu fui na clínica do Takaki conhecer, para entender como que ele estava fazendo lá. Ele já tinha conversado com a ABQ, eu fui ver presencialmente porque eu achei muito interessante a ideia. Eu vou fazer na minha, eu falei com o Davi, dependendo, vou montar alguma coisa. Porque, por exemplo, na minha, atualmente, eu tenho as estagiárias que elas vão lá me acompanhar, cara. Elas estão, acho que no 5º semestre, você está no 4º, né? 4º. 5º semestre, mal está ajustando, então ainda não tem nem esse raciocínio ainda. Então elas me vêm atendendo, vão acompanhando avaliações, coisas assim. É uma coisa informal, não é nada demais. Isso não tinha antigamente, né? Quando eu me formei, não tinha com quem ver uma clínica, coisas assim. Não vale nota, não vale nada. Mas elas vai quem está interessado, quem está a fim de aprender uma coisa extra faculdade, então elas vão lá livres. E a minha ideia é fazer isso, cara. A minha ideia é pegar sábado, que é um dia que eu não... Minha clínica é bem pequenininha, tem 2 salas só. Pegar um sabadão e eu fico lá junto para atender, aí vou informar, tipo, a gente quer marcar, vou informar e tudo mais, que nem os moldes que a gente tá orientando. Então vamos bater um papo, trocar ideia de como a gente pode melhorar essa questão. A gente vai ter daqui a pouco a Assembleia da ABQ, que também visa melhorar aí o código de ética e tudo mais. Dá pra... Antes não era, eu estava falando isso hoje no almoço, não era um problema essa questão, não existia esse raciocínio entre alunos e tal, então a ABQ nunca nem precisa, cara. Não era um problema, né? Não era um problema, cara. Talvez o que o Renato estava falando antes, tipo, lá no CIS, no centro acadêmico não, no centro da faculdade de clínica, tinha aluno, tinha paciente, cara. Tipo, eu atendia, sei lá, 4, 5 por tarde no turno lá. Então, sei lá, eu tive uma prática boa com os professores acompanhando e tal. Hoje em dia eles reclamam que não tem. Não sei como tá lá dentro porque eu nem tô lá para saber, né? Mas, e aí uma das desculpas é que eles vão buscar experiência fora da faculdade para melhorar. E aí, beleza, é uma questão controversa, vamos dizer assim. Então, o problema em si na graduação de quiropraxia, quando um aluno chega no 7º e no 8º semestre, ele começa a atender sob os cuidados da universidade, dentro de um ambiente controlado, que a gente chama de centro integrado de saúde, e ele é acompanhado pelos professores que são responsáveis pelo atendimento do estudante graduando dentro da organização, dentro do CIS, eles assinam um termo, o paciente que vai lá, ele assina um termo falando que sabe que está sendo atendido por um aluno, sob supervisão, e tem um seguro, se eu não me engano, não sei. Teria que ver com alguém da Anhembi Morumbi. Como a Anhembi Morumbi funciona, é exatamente assim, o CIS, as pessoas que são atendidas pelo CIS já têm a consciência, têm o contrato, mas já têm a consciência que são estudantes graduandos que estão se formando, né? Tem várias especialidades, né? Então tem fisioterapia, tem tudo lá, né? Tem tudo. Tem medicina. E quiropraxia, tem vários laboratórios. Então, assim, é um ambiente controlado, onde tem um profissional. O que nós estamos falando aqui, que é o primeiro assunto, né? É quando isso não está dentro do ambiente da universidade, porque existe uma ansiedade
eu como estudante posso falar isso, de você ter mais pacientes para atender, para que você possa ter a experiência, praticar, né? E ao mesmo tempo não ir contra o que não a ética dentro. A ética e a moral. Né? Então a problematização é exatamente essa. Como que a gente poderia fazer de uma forma dentro da ética, né? Dentro do processo de formação, com que o estudante extra-cis, fora do cis, consiga, de certa forma, ser supervisionado por um graduado, isso é muito importante, dentro de alguma clínica que não seja... E, cara, agora que você falou isso, tem até um outro além. Se o cara vai atender sozinho fora da clínica, ele vai aprender como, né? Tipo... Ele não vai aprender. Ou senão ele pode achar que está aprendendo Ou ele certo. é muito autodidata e vai aprender sozinho ali. É uma profissão que exige a prática. Exige, não tem como, não. Se o camarada ele não pratica, infelizmente, não tem como ele ir se consolidando, né? Só que ele precisa de alguém para orientá-lo. Obviamente. Porque Obviamente. foi falado a manhã inteira, não é só estar lá. Não é só o ajuste ali que faz alguma coisa. Então tem que ter uma orientação. Então eu fico pensando aqui, você sozinho ali na tua praça, sem alguém para te corrigir, tirar uma dúvida... Cara, às vezes você tá até dando um tiro no pé, na verdade. Você vai mais emburrecer do que aprender alguma coisa ali, né? Que é o caso lá, você fica em cima dos alunos lá, que nem é na faculdade, né, cara? Tipo, tem o supervisor... Você que fica supervisionando atualmente lá. Sim, eu que faço supervisão dos alunos. É um modelo bem parecido que rola lá no da CIS. faculdade, né? Talvez, por ter menos consultórios do que no CIS, a gente consegue dar um pouco mais de atenção. Então a gente faz toda a supervisão, analisa os casos, né? Eu vejo os pacientes, porque eu fico numa área de acesso, eu consigo analisar quem está entrando, como está entrando, já, né, pela minha experiência, já consigo ver, opa, um cara que você tem que tomar um cuidado, né? Porque às vezes só chega um idoso, né? Você analisa, o cara já está mancando, já está com problemas ali, na marcha, né? Ou até mesmo chega uma pessoa que você consegue analisar através, né, até de um bom dia, né? Você já sabe, essa pessoa já está um pouco ruim. Então é interessante que eu consigo ir fazendo uma triagem desde o primeiro momento. O residente ele entra no consultório, faz toda a anamnese, colhe as informações, eu peço para eles fazerem o máximo de testes, né? Então analisar principalmente, né, a questão de IVB, analisar os problemas que podem ocorrer, eles me trazem, né, e aí, de acordo com cada paciente, se tiver ok, né, são pessoas saudáveis, né, eu autorizo, né, a realização dos procedimentos. Se é um caso mais complicado, eu entro no consultório, analiso junto e passo as recomendações. Eles têm prontuário, eles anotam. Tipo, exatamente. O sistema que você usa na tua clínica de prontuário é o mesmo para os alunos ali. É o mesmo igual. Sistema. Então tem que anotar, assinar e não sei o quê. Sim. Perfeito. Aí tem uma questão também, por exemplo, no CIS, da Anhembi Morumbi, é cobrado um preço simbólico pelo atendimento. Sim, hoje em dia, na minha época não era. Não era, né? Hoje é. É um valor, não é um valor risório, né? Mas serve para, inclusive, dar manutenção no CIS. Como que é lá? Lá é cobrado um valor inferior, né, do que o valor que é cobrado com os quiropraxistas graduados, mas é um valor bem inferior. E nós informamos todos os pacientes, né, que é um valor reduzido pelo motivo de ser realizado o atendimento com os residentes. E aí, dessa forma, a gente deixa claro para o paciente que é um programa onde os residentes estão realizando esses atendimentos, né, e ele está passando por um processo supervisionado. Né? Então, o paciente sabe a todo momento que ele vai ser atendido por um estudante graduando com a supervisão de um quiropraxista. Exatamente. É o que é exatamente a mesma... É o CIS, basicamente. Mas você faz alguma seleção, cara, de quem vai lá contigo? Cara, tipo, quem pede? Como que você fez isso, essa agora? Turma é a primeira turma, né, de residentes, né, o primeiro projeto. Inclusive, até um fator curioso, né, ontem o Dr. Rubens comentou sobre trabalhar com a esposa. Eu também trabalho com a minha noiva, né? Eu diria que é coragem, viu, velho? E através desse... Se é pra ser sócio, tem que ser direito. É verdade. Inclusive, a gente pode fazer uma outra mesa redonda sobre esse assunto. É verdade. Aí vamos botar umas 3 horas de conversa. Maravilhoso. Pois é, e o motivo, né? A gente passou por uma pandemia, né, e eu vi na pele, né, das pessoas também,
da minha noiva que complicou, né, o meio de campo, o aprendizado e tudo mais, a necessidade. Então, teve uma época lá que ela estava... Nossa, eu preciso ajustar, preciso aprender e, né, faltou prática, teve tudo online e aí esse motivo me fez pensar em algo. Falei, não, eu preciso arrumar alguma coisa, fazer ela atender, né? Sim. Fazer praticar, porque Muito bom, velho. quiroprática, né? Quiropraxia, Sim. né? A prática, quiroprática com as mãos. Então, rolou bem, né? Hoje em dia ela atende lá 6, 7 pacientes. Você reserva um dia da semana para fazer isso? São todos... Um dia da semana, todas as quartas-feiras, da 1h30 às 4h30. Você pegou um horário que seria mais tranquilo ali da tua horário clínica, mais normalmente tranquilo. ali, Sim. beleza. Também não dá pra fazer milagre, né, Dá um velho? fluxo na clínica, né? Dá um fluxo. Dá seria um fluxo. horário que talvez Mais vazio, né? mais vazio. Exatamente. Então, basicamente, a Vanessa meio que chamou a galera pra ir, Isso. com colegas ali dela. Eu e... acho que o mais legal, Exatamente. o mais importante disso nós estamos num movimento de vanguarda e crescimento da própria profissão, né, dentro do cenário nacional. E a medida agora e a grande expectativa, não só da BQ, mas acredito que de todos, é a expansão dos próprios cursos, né? Nós temos mais cursos aí em todas as unidades federativas do nosso país. E entra muito mais aluno hoje em dia. Isso aí. E aí, automaticamente, vai começar a gerar essa demanda pela prática, né? Então, isso tudo que está sendo discutido, tudo que está sendo posto, toda a situação que é regido pela ABQ dentro do próprio Código de Ética, é na tentativa de moralizar, de ter um início bacana, de ter um início voltado pela legalidade, até mesmo, como a gente sempre fala, né, até pelo próprio fortalecimento da classe, né? A intenção é que se tem pessoas assim como você, que tem essa ideia, que não deixa de ser uma ideia empreendedora, porque acaba, né, empreendendo para o seu próprio negócio, mas acaba auxiliando a educação e na formação. Você gera mais fluxo num horário que estaria mais ocioso e você gera profissional para você mesmo, né, cara? Porque você contrata outros quiros ali, né? Sim, com certeza. Então já resolve um problema que hoje em dia é um problema, cara. Falta de mão de obra. E tem o seu legado também, né? Sim, total. Acho que essa iniciativa também é a principal, né? Porque eu acho que é interesse dos quiropraxistas graduados a ter profissionais melhores também, total, né? cara. E até fazer essa pergunta, para mim está claro, acho que está clara para todo mundo, mas a posição da ABQ, vou perguntar para o nosso diretor aqui, a posição da ABQ. Dentro desse contexto, você vê algum tipo de problema, algum tipo de objeção? Está dentro do comitê de ética, dentro do código de ética inclusive anuência, etc. Nós fizemos, né, o planejamento desse projeto, nós entramos em contato com a ABQ, né, enviamos o projeto para eles, solicitamos uma autorização prévia, até mesmo porque trata-se de um assunto delicado, conheço, né, o mercado, e a gente solicitou e foi autorizado, né, e a gente... Por exemplo, antes já existe Heliópolis há mais de 15 anos, por exemplo. Só que é outra visão. O Heliópolis é um projeto social, exato. diferente. Não tem valores anexados. Não tem valor atrelado. Ali já é um negócio profissional em si, entendeu? Então, eu acho que é um modelo a ser seguido para o resto, porque é que nem a residência médica, né? O médico vai fazer a residência em alguma área em específica, ele recebe um valor para estar ali, né? É diferente em si. E lá você só abriu para 7º e 8º semestre, que são o final. Exatamente. Porque senão não dá também. Lá em Heliópolis vão todos os anos, né? Cada um vai fazendo aquilo que pode. Então, o aluno está no 2º ano, ele pode fazer uma anamnese. E uma pergunta, assim, né? Então, eu sou estudante de quiropraxia, estou no 7º e 8º semestre. Eu sei que o Takaki, na clínica do Takaki, está fazendo toda quarta-feira esse processo de acompanhamento. Então, eu posso ir lá, ter a convivência já com a clínica, vou ter o apoio do Renato em todo esse processo. O paciente vai assinar um termo de consciência, sabe o que está acontecendo, vai pagar um valor irrisório. O estudante tem algum tipo de pagamento com esse atendimento? Sim, o mercado da quiropraxia está muito aquecido, né? A gente vê que, inclusive, talvez essa grande discussão se levantou por clínicas estarem contratando alunos para atuar como quiropraxistas. Sim. Então, por esse motivo, nós vimos a necessidade, né, de remunerar o cara ali, fazer um estágio, até mesmo porque o aluno tem muita dificuldade, ainda mais no começo do curso já é difícil, né? Imagina no final do curso, onde ele
já passou ali 3 anos e pouco, 4 anos, pagando mensalidade, né? Ele já está querendo colher, né, resultados. Então, por esse motivo, a gente faz uma participação, né? Ele tem uma porcentagem do valor que é pago, o valor bruto na recepção, e ele recebe por isso. Como se fosse uma ajuda de custo também. Uma Porque ajuda de eu acho que custo. na área da Exato. saúde, em geral, a gente tem esse problema do estágio, vamos dizer assim. Porque direito, os caras começam a trabalhar, a estagiar e já recebem um valor. Rapaz, Tem já inicia, já. com um certo salário ali. né? Hoje, o Tribunal de Justiça aqui tá pagando a faixa de R$800. O cara tem um mínimo ganho de rendimento. Tem ali. Na área da saúde, em geral, não ganha porra nenhuma. Mas o mais interessante dessa É bem questão legal, do bem pagamento é a valorização do próprio estagiário. Profissional, com Uma coisa que eu me certeza. pergunto, cara, eu nunca conversei em relação a valores que cada um recebe, mas, por exemplo, uma clínica que contrata aluno e contrata graduado, suponho eu que o aluno deveria receber menos do que o graduado. Eu não sei, não faço a menor ideia de como é. Mas se eu sou Quiro e eu estou numa clínica que contrata um aluno e esse aluno recebe a mesma coisa que eu ficaria muito puto. Porque é errado do ponto de... Acho que é moral até. Eu acho que o pior de tudo é do ponto de vista jurídico. Porque como é que Também. você vai assinar a carteira desse camarada? Vai assinar pois como é. o quê? Não assina, cara. Você tá entendendo? Tá, não assina. E o passivo trabalhista. Que esse gera camarada esse risco, tem. né? Gera esse risco. Você tem um né? camarada dentro ali da própria clínica dele que tá ali exercendo, sei lá, 12 horas, sei lá. Cara, semanais, uma não sei maturação como é do que funciona. mercado, né? Porque é muito informal ainda hoje em dia, assim, a quiropraxia. Eu não sei como estão nas clínicas grandes, porque eu não tenho nem ideia. Mas é um problemaço daí, né? De processos e tudo mais, né? Sim, muito louco isso, esse né? tema trabalhista, acho que é até um outro tema para a gente discutir. Mas, inclusive, eu não sei outras clínicas, mas pelo que eu conheço, poucas clínicas registram quiropraxistas. E lá na que eu minha conheço, clínica, você registra, velho? eu registro. Legal. Eu tenho quiropraxistas registrados em carteira. Ele tem tipo um Porém, salário né, independente do porém, atendimento a dele. maioria, né, nós somos lá em 9 quiropraxistas, a maioria opta por não ser registrado, porque tem uma demanda no mercado que paga ali o bruto, né? Claro que um registro, a gente está lá pagando FGTS, INSS, férias remuneradas, pagando todos os encargos, tributos, né, tributos, né? Isso é muito caro, né? O doutor pode até me falar melhor, mas o cálculo é quase o dobro, né? Só de salário. De salário. Então, se o cara ganha, sei lá, R$5.000 ali... Custa 10, né? O cara custa 10, 9,5, né? E aí você vai ver, você como quiropraxista, né? Na ponta do lápis, no piso ali, o que você prefere? Né? Receber o valor todo, o imposto para você como lucro, ou você pagar o imposto? Então, é difícil, Isso é é lado complexo. complexo, né, cara? Né? Eu não sei como é o mercado hoje em dia, cara, grande. assim. Cara, bem complicado, porque hoje nós tivemos um boom da pejotização, né? Sim. Da galera já abrir seu MEI, abrir o teu próprio empresário individual e prestar serviço e emitir nota fiscal por CEO isso. da própria MEI. A galera não quer pagar, não quer ver o leão comendo. Vamos supor, dependendo lá, o camarada ganha mais de 5 mil e 27,5%. É 27,5 na renda Pois ali, é. né? É pesado, É alto, né? Fora o INSS, eu tô falando só da retenção do imposto de Dá renda. uns 30, quase 40% ali do salário do cara. É muito dinheiro, né? Pra ganhar nada de volta é complicado. muito dinheiro. O camarada prefere ganhar na comissão. Mas né? voltando à ideia, então, por exemplo, imagina, o aluno recebe a mesma coisa que eu quero, cara. Não dá. Eu tenho a minha preocupação é a desvalorização da profissão como um todo e a gente chegar num problema grave de valorização da profissão como um todo. Que é o que aconteceu com a fisioterapia. É isso que eu ia Porque fazer pode essa acontecer pergunta. erro, né? Do camarada não exercer aquilo ali com maestria e acabar e aí criando vira- o próprio preconceito, né? E a gente tá muito pequeno ainda pra já estar nesse caminho, entendeu? Nesse caminho. Por exemplo, a fisioterapia tem sei lá quantos anos no Brasil, ela é muito grande. Aconteceu isso pelos próprios convênios, as próprias clínicas fazendo isso, e aí o excesso de mão de obra, né? É natural. A gente ainda não tem excesso de mão de obra, né, cara? A gente tem uma carência grande e eu acho que vai demorar ainda, mas se já começa a precarizar agora, sei lá, o que Isso acontece provavelmente por não excesso de mão de obra, né? Mas excesso de demanda Falta enorme. ali, e né? falta de mão de obra. Esse é o grande erro. É que no caso, Takaki, você reserva uma tarde de um dia da sua semana para essa atividade. Nos Exatamente. outros dias e na quarta de manhã você tem o atendimento normal. Eu fiquei imaginando que se uma clínica, por exemplo, utilizasse desse modelo, mas não numa quarta tarde, mas se fosse de segunda a sexta. Alunos diferentes. Como é que- né?
um na segunda. Ou seja, um na... não eu tem nem graduado. conversei com o Davi para começar a fazer. É um projeto robusto, né? Fazer um negócio desse. Porque o Davi tem muito mais estrutura do que eu. Dá para fazer, cara. Dá para fazer. Seria uma clínica escola, praticamente. Mas nesse caso, não seria uma precarização? Porque Não, eu acho cara. que isso que aconteceu um pouco com a fisioterapia, entendi entende? o teu raciocínio, entendi. Porque assim, ó, se eu posso cobrar menos e pagar menos e ter um estudante atendendo na minha clínica, talvez seja mais negócio para mim, em vez de contratar um graduado, eu coloco um monte de estudante. Entendi. Mas aí, se você tem a anuência, você vai ter um problema de mercado em si, eu acho. A gente pode conversar sobre. Porque quando você liga numa clínica e fala, vou passar, tá, mas é aluno e tal, várias pessoas, na minha opinião, né, não vão querer passar. Você vai ter um filtro ali. Então, tá, mas eu tenho. Lá você tem a opção de passar contigo, né? Passar com os outros quiros e passar com o aluno. Então, Isso você tem 3 níveis de valores, né? E 3 níveis de profissionais, vamos dizer assim. E tem público para todo... Eu acho que tem mercado para geral nesse sentido. Exatamente. Cara. Porque tem pessoas que optam passar comigo. Não querem saber se é 4 vezes o valor que passa com o residente. Eles querem passar... Que é indicação, não sei o quê. Já está lá há muito tempo, Então, a gente tem a opção de passar lá na minha clínica comigo, tem a opção de passar com o quiropraxista formado ou passar com os residentes. E aí você tem valores, obviamente. E a gente deixa os valores de acordo com cada profissional. Tá. E esse valor você fez como, cara? A ideia em si? Você pegou o teu valor base e dali você foi decaindo o valor de acordo com o sei lá o quê? Entendi. Tem um degradê, né, de acordo com os valores. E fica acessível. Tem pessoas que falam, cara, eu quero passar com o Takaki. Não, para mim eu não me importo, mas eu gostaria de passar com um profissional graduado. Ou alguns falam, não, para mim tudo bem, né? Vou passar com residente. Então você chega a abranger até faixas financeiras diferentes, classes sociais diferentes ali. Exatamente. O mais legal de tudo é que a própria lei do estágio, ela diz que não há necessidade de você remunerar o estagiário. Ah, pela lei do estágio. Pela lei do estágio não há necessidade. Inclusive, o nome não é salário, é bolsa estágio. Entendi. Então ele não tem direito a férias, 13º, ele não, tanto que o nome é recesso escolar. Entendi. Dentro do recesso da faculdade dele, você pega e dá essa liberdade. Aí você pode negociar com ele o valor ali. O valor ou não, porque o contrato também pode ser um contrato voluntário. As meninas que me acompanham, como não tem nenhuma obrigação, elas só vão lá, cara. Tipo, elas vão lá e é isso. Não pago nem o café. Sim. Mentira. Mas são coisas diferentes. Porque a ideia do estágio, é isso que eu acho que a gente tem que embutir na cabeça do estudante. Né? E agora eu não falo nem como advogado, eu falo como professor, como coordenador de curso. E é o que eu converso direto com meus alunos. A ideia do estágio é que é um momento de aprendizado. Então, com certeza. Você tá ganhando ali, cara. Porque não é o dinheiro só. Sabe? Tem o resto da vida, né, velho? Isso aí. É você ganhar notoriedade. Por exemplo, você tem um camarada como ele, que já tem um tempo, tem uma experiência, tem uma expertise de mercado, ele está dentro dessa situação, você ser estagiário dele, você pode ter certeza absoluta que aquele camarada que está na residência dele, lá na quarta-feira, que ele vê que é um ponto fora da curva, no momento que esse cara abrir a clínica dele, alguém procurar ele e falar assim, pô, tu tem horário para mim? Rapaz, eu não tenho, mas eu vou te indicar um cara que trabalhou com um cara fenomenal, entendeu? Porque isso é isso que o estudante tem que ter. Ele tem que começar a enxergar, talvez. É isso aí. Eu sei que o mercado ele é cruel. Sim. Ele vai tentar engolir o camarada pelo financeiro. Mas as faculdades elas têm que começar a trabalhar essa ideia de que é um momento mais de conhecimento do que financeiro, propriamente dito. Sem dúvida. Inclusive, lá nos Estados Unidos, né, ou até aqui mesmo no Brasil, tem alguns programas que os alunos pagam para estar Tem o Clínica Abroad, cara. Né, o funcionamento da clínica. A Palmer fazia isso, eu participei disso com o Marcos Palmeira, que eles pagavam, cara, na época, o Marcos me falou, acho que é $5.000, cara, porque cada aluno pagava esse valor, porque eles não vinham só atender no Brasil, eles traziam doações. Então eles iam lá para Salvador e Ilhéus. O Yuri também fazia esse programa. Então, cada lugar que tinha um aluno da Palmer, a Palmer enviava alunos em si. Aí os caras pagavam para vir, para atender a população gratuitamente, e ainda traziam doações, eles iam em ONGs. Era muito interessante. Acabou esse programa da Palmer, mas eu sei que existem outros. Então, eles pagam para aprender que... Pois é. E aqui a gente paga para ensinar. O Rael fala isso. Pô, cara, os caras querem vir aqui aprender comigo e ainda quer receber, isso, pô. Não, paga direito também, não é? Ai. É complicado, né, cara? Acho que é uma distorção de valores em si. Muito grande. Muito grande. A pergunta aí, o Renato
teve essa iniciativa, conversou com a ABQ, né? Sim. Se tiver uma outra clínica que queira fazer isso, tem alguma necessidade de entrar em contato com a ABQ? Cara, não necessariamente. Se tiver, Não tem nenhuma quiser tirar uma obrigação, mas dúvida, seria interessante. É legal estar em contato, porque a ideia do estágio consciente que a gente vai lançar é ter um selo, vai estar dentro do ações da BQ. Então, né? aí eu já tenho que falar existe, sobre isso já também. existe sim. lá a abinha lá no site da BQ, a gente só está reorganizando para fazer. Então, que nem procura, tem lá, encontre um quiropraxista, vai ter lá, Perfeito. encontre clínicas que oferecem esse tipo de serviço. Então isso que eu achei Vai bem existir legal. esse respaldo da BQ em si. Até porque o estudante vai querer estar dentro, provavelmente ele vai preferir estar dentro de uma A clínica. ideia é essa, cara. Porque Porque, por exemplo, a ideia, que nem a ABQ estudantil, a ideia é trazer as pessoas para dentro da ABQ para fortalecer a profissão, Não, cara. e até Basicamente se o isso. estudante é associado à ABQE, talvez a própria ABQ pode ajudá-lo a Já identificar trazer, esse já, cara. mural de Vai lá no identidade, Tacam. você vai dentro do Direcionamento, né? Já facilita, porque é interesse de todos, né? Exato. É essa a ideia. É unir sempre a profissão em si. Então, eu tava conversando no almoço agora que a galera... Eu sempre ouço falar, tem gente que não entra na BQ porque não traz paciente. Eu falo, cara, a função da BQ não é de trazer paciente, cara. É trabalhar pela profissão. Se ela vai te trazer paciente, é um bônus. Sim, Porque perfeito. se teve a sorte da pessoa entrar lá, encontre um quiropraxista, e é isso, Eu acho que entendeu? o mais importante de qualquer conselho de classe, ordem, Sim. associação, é o network que você cria Interno, dentro da própria instituição. Exato. Porque não tem aprendizado maior e fortalecimento Que maior da network. classe do que você estar do lado dos teus pares. Exato. A única forma de valorização da profissão é quando todo mundo conversa junto, cara. Exato. Se a gente não tivesse aqui sentado, realizando esse debate, essa mesa redonda aqui dentro desse congresso, obviamente, cada um estaria fazendo do seu jeito, a Deus dará, entende? Fica meio, né, desorganizado. E o olha, negócio. como você vê a importância de ter uma instituição consolidada, né? Exato. Como você mesmo disse, uma pessoa que tem a ideia, é Takaki, né? Takaki, Que tem a ideia de realizar o mesmo projeto, tem necessidade de procurar a BQ? Aí o representante fala, não tem, a gente vai ter um selo, mas ele procurou por quê? Porque ele sabe da força e da representatividade da própria associação, né? Exato. Então, Ninguém é obrigado a porra nenhuma, velho. é isso aí, É uma orgânico, questão de entendeu? bom senso, cara, de união. Isso Que nem aí. eu, voltando ao assunto do pagar BQ, eu pago a BQ desde 2011, velho, desde que eu entrei. Por que eu pago? Porque eu acredito na instituição aí. que ela está trabalhando para algo em si. Não é para me trazer paciente. Eu pago a minha agência de marketing para trazer paciente. O Google entendeu? talvez O Google. traga muito Eu pago mais. qualquer outra pessoa para trazer paciente do que a BQ, entendeu? Exatamente. Obviamente. né? A BQ, sei lá, R$460 no ano, cara. Então não Te não tira é. dinheiro, não te dá, fala. Pelo amor de Deus. Mas um Gobi. ponto interessante aí, com relação a isso a maneira de como é feito esse sistema de residentes. Né? Também não adianta falar, vou ter um sistema de residente lá na minha clínica e aí eu estou atendendo, né, os meus pacientes lá, minha agenda bombando. E deixa no E foda-se aí, lá. eu tenho um sistema de residente onde os alunos estão aí, tem um quiro formado aqui na clínica. Né? A questão, hoje, o que eu faço, inclusive convido vocês para acompanhar, né, o Trindade já foi, eu me disponho, né, do meu tempo, né? É claro que eu também tenho uma lucratividade, né? Isso de forma alguma. É natural, Eu vou esconder isso, mas é um modelo de trabalho que as empresas podem adquirir. É um ganha-ganha. É um cara, ganha-ganha. uma mão O lava a paciente outra. ganha, o estudante ganha, A a clínica ganha assim e a quiropraxia ganha, então é um Exato. ganha-ganha. Né? Quando É o único modo que eu vejo que agrega, de alguma forma, Sim, a sim. profissão, entendeu? E aí a gente não engana ninguém. Exato, exato. Você não está enrolando o paciente, falando que está passando com quiro formado. Você não está enganando o próprio residente, né? Ele está ali absorvendo. Você também precisa, porque, cara, se eu também for parar para ajudar, eu também não estou ganhando nada, para mim também não vale a pena. Sim. Obviamente. Né? Então é uma troca, né, que faz. Eu acho que o que fica bom para todos, os pilares, para as pessoas que estão ali envolvidas, eu acho que não faz mal a ninguém. Eu acho que tem que ser uma coisa justa e vantajosa para todos. Né? Exato. Até para desestimular o camarada a ir para uma clínica e trabalhar como se Exato, quiropraxista fosse. exato. Porque ele fala, vou ganhar um pouco menos, mas eu vou estar lá sob orientação no camarada que, é reconhecido Vai no aprendendo mercado, vou ganhar um dinheirinho ali, um dinheirinho vambora, ali e tal, entendeu? mas o camarada tá no meu lado, se der errado ele tá lá. Exato. Eu tenho
99% de certeza que essas clínicas que contratam alunos, não tem ninguém orientando não, cara. Não tem. O camarada tá lá sozinho. E é isso que eu falo, você reforça o teu erro, na verdade. Reforça o seu erro, porque isso mesmo. se você tá aluno, você tá aprendendo, cara. Quem tá ali pra chegar e falar, não, esse Não é ajuste bem aqui assim. Cara, você reforça o erro. É burrice, na verdade. É igual querer aprender a dirigir antes mesmo de entrar na autoescola. Você já Exato. chega cheio de vício, né? verdade. E aí Bota você o reprova, não cinto, sabe por dirige quê. com uma mão só no volante, aí o camarada fica toda hora pra você, ó, corrida isso aí, não, pô, faço isso há 10 anos. Exato. Faz tudo errado. É mais fácil de você reprovar na Mas prova. vai ser reprovado que ser aprovado. Não, faz total sentido, cara. Maravilhoso. Mas é bem interessante por esse sentido. E eu acho que as clínicas, né, devem se adequar, né? A gente está num processo evolutivo e a quiropraxia está crescendo, né? Antes, né, não tinha quiropraxista, não tinha demanda, tinha poucas clínicas, né, de quiro. Hoje em dia tem uma necessidade, né, desse crescimento. E as clínicas hoje talvez esteja só num time um pouquinho avante, porque muitas clínicas querem crescer, expandir, só que não tem profissionais. Virou startup. Cara. Não sei quantos quiropraxistas graduados, mas pelos meus cálculos, em torno de 1.500 no Brasil. 1.500 Uma por aí. profissão muito neófita, né? Quase não existe. Como a gente vai ter grandes redes, né, e já uma tem, expansão, né? Sendo que quase não tem profissionais, né? Então é uma questão de tempo, né? Tem que ir na manha ali. Maturando, né, cara? Dá, né? Eu já falei isso, acho que da última vez com o Felipe, né? Assim, eu já sou velho, mais novo na quiropraxia. Sim. O rapaziada entra no primeiro semestre, já está praticamente empregado. Não para atuar como quiropraxista, mas para estar no administrativo da clínica, né? Porque legal, porque você começa já a conviver dentro de uma Exato. clínica. Isso não existia, né? Acho que nem na tua época também, não existia essa oportunidade em si, cara. Só fica desempregado quem quer. Eu acho que a Quiro começou a crescer bem uns 5 anos para cá. 2017, em meados, que começou a realmente Eu falei com o Dani, pô. Falei, quando chegar aqui no estado eu vou fazer. Já. Mas quando ele falou carinha de professor, falta, cara. Olha aí. Participar acadêmico. Ele falou isso ontem aqui, né? Muito de formação de docentes. Aí, ó. Inclusive, tem profissionais de todas as áreas, né? Sim. A minha noiva mesmo é formada em biologia. Né? Tem biologia? Que legal. Advogados, né? Acho que na turma. Você faz o quê mesmo? Eu sou formado em tecnologia de informação. Formado em TI, olha isso, né, cara? A Margarete trabalha comigo, ela era formada em publicidade, mas trabalhou com TI a vida inteira. Pois entendeu? Então tem pessoal trocando de profissão, amiga da Vanessa, a Roberta. Ela trabalha na Ticket, né? Não tem nada a ver com quiropraxia, tá rolando esse movimento que é bem interessante. É uma área nova, uma área promissora. O meu receio mercado gigantesco aí, né, no Brasil e no mundo, né? Então é uma oportunidade, às vezes, das pessoas se encontrar profissionalmente, né? Vocês estavam na aula do Fábio agora à tarde, agora de manhã, do Fábio Steven, que ele falou lá das red flags, por exemplo. O meu medo em si, cara, é que os alunos não saibam reconhecer a red flag, não tenham um supervisor para ver esse red flag, que vai dar um problema, e o problema pode estourar para a clínica, com certeza, legalmente falando, acho que vai para a clínica. A questão é a reputação da profissão como fica, porque se isso explode por aí, e como que protege a profissão? A gente tem 1.500 graduados, a gente não é ninguém, cara. Ninguém para o país de 210 milhões, 215 milhões. Mas eu acho que toda profissão no início tem esse risco, né? Ela passa por isso. Acho que até maturação, né? Isso aconteceu com a OAB. No momento da formação do órgão, até hoje tem associação que bate contra a OAB. Contra a Ordem dos Advogados do Brasil. Mas bate com força. Né, cara? Interessante. Justamente por quê? Porque nós temos um padrão de seletividade que é o exame de ordem. Que eu acho fantástico. Nos Estados Unidos tem de quiropraxia. E a galera cria uma resistência porque a Constituição ela fala que existe a livre profissão. Tá. E você se forma no direito, você é o quê? Tá, bacharel. Você é bacharel. O que você faz? Você não pode advogar. Você não pode advogar. Entendi. Você não passa em nenhum concurso público se você não tiver ali o mínimo de prática, horas, que eles pedem 2 anos de prática jurídica. Pra jurídica é ser advogado, você não é nada. Que faz sentido pra caralho, né? Faz. Mínima experiência ali, alguma coisa. E a tendência é essa. A tendência é, à medida que for crescendo a profissão e que o mercado ele começa a nivelar por si só, vai chegar um momento que a própria associação e o conselho, que é isso que a gente briga, né, pela regularização, vai começar a nivelar também. Tá, vai passar a régua ali. Vai passar. O mercado, no começo é assim, todo mundo ganha dinheiro. É o aluno, o dono da clínica, vai chegar um momento que
já começa só o dono da clínica. É porque tudo que é novo, irmão, natural, não tem né? jeito. Tem oportunidades, né? ali, Ontem eu né? não dei um caso ali, apresentei pra vocês um camarada, um quiroprata, né, que tinha um curso de formação em quiropraxia de 9 dias. 9 dias, cara. 9 dias. Tô perdendo 2 anos, ainda falta 2 pra mim. Eu tava conversando e ele já era pra exercia, tá rico, hein? ele já exercia a quiropraxia há um tempão. Entendi. Ele foi abrir uma outra clínica em Resende. Aí eu tava conversando com um carioca que, pô, esqueci o nome do camarada, aluno também. Eu não sei se é aluno, não. Da Unigama? É, a galera que veio de verde, Sim, né? sim. E ele chegou pra mim e falou, irmão, gostei pra caramba daquela situação lá do Rio de Janeiro que você apresentou. E eu tenho certeza absoluta que aquele fiscal, ele foi ajustado por um quiropraxista de verdade. Ah, pois é. Porque se ele for, porque ele não ia pesquisar isso não, cara. Sim, Não, sim. ele falou, com certeza esse cara foi ajustado por um quiropraxista de verdade. E as pessoas não olham muito formação também, né? Por aí, pra lá e pra cá. Isso é um... É porque a profissão é nova. Pois é. Mas Eu quando faço começa a questão se de consolidar a formação, né? Eu faço questão de falar porque todo mundo acha que é especialização de físio, né? Pois é. isso com Aí, certeza. aí eu tenho que falar, não, é uma profissão, uma faculdade, um bacharelado, não sei o quê. Porque a nossa parte também é educar as pessoas em si. Um dos né, meus cara? motivos de querer estudar até é por causa disso. Quando eu entrei, né, na parte do setor jurídico da ABQ, eu não tinha nem ideia Do que seria. era quiropraxia, né? Tinha ideia através dos vídeos no YouTube. Sim. Porque de 2 anos pra cá, isso estourou de uma forma. Cresceu muito, cara. Né? Cresceu assim num nível absurdo. E aí eu conversando com o Dani, né, pô, você tem que estudar, né, para você entender. E a gente acaba criando um laço, sabe? Um vínculo. A gente lê os processos, não é que a gente acaba tendo. Então você fala, cara, eu quero aprender É isso. do caralho, velho. É. É bem legal, viu, velho? Você fala, eu quero aprender pra eu ter mais notoriedade pra falar daquela situação, entendeu? Você tocou num ponto que eu acho que é salutar deixar como uma premissa ou uma restrição nesse processo. Vamos supor que eu sou um fisioterapeuta, Tá. tá? Formado. Formado. Vocês vão entrar nisso mesmo? Não, é que pode ser que alguém Posso tenha sair da uma parte, excelente deixar só a ideia. parte da equipe Não, jurídica? pode ser que alguém tenha alguma excelente ideia e leve isso para um outro lado. Mas estamos falando assim, mais uma vez, estamos falando de ética, de compliance, de normas, né? De código de ética. Então, se eu sou um fisioterapeuta, eu quiser, de certa forma, fazer esse processo com um graduando em quiropraxia, para atender na minha clínica. Eu sou fisioterapeuta, mas eu falo que eu faço Não é da quiropraxia. competência dele, né, cara? Isso, então assim, Não é da competência é só dele. para deixar claro que isso, a premissa É tipo o Crefito querer vir ver o que eu tô fazendo. a velho. supervisão desse graduando tem que ser feita por um graduado em quiropraxia. Essa é uma... Todo estágio, por lei, pressupõe um orientador. No caso, o Takaki, ele não é chefe do camarada. Sim, Ele supervisor. ele é um orientador do estágio. Exato. um entendeu? mentor, né? Isso Exato, aí, ele exato. tem que ter conhecimento sobre aquilo, então. Tem que ser da própria área, né? Da própria área. Não, mas eu tô só falando, eu sei que isso é claro, mas é bom reafirmar, porque às vezes... É bom lembrar, porque eu não tinha nem pensado. até mesmo Tá vendo? porque uns negócios que pode ser que aconteça que eu não Não, consigo nem cada imaginar uma machadada é uma porra dessa, minhoca velho. que sai. Então, Mas se o ser humano é impressionante, então tem que Eu pensar acho que mesmo, é uma velho. coisa que é até difícil acontecer, porque nessa situação, uma clínica de fisioterapia não colocaria um programa de residentes ali, porque o cara já É intrometido teoricamente já contrataria outro físio que já estaria ali, Sim, faz sim. curso de 2 dias, de 8 dias e já estaria ali atendendo. Já tá né? lá. Mas, Não ó, teria essa Renato, preocupação. não Não subestime subestime o ser humano, cara. o ser humano. Tem essa questão. Ainda mais uma profissão que está em crescimento, que está Exato. dando dinheiro. Esse que é o Né? Sim. Tem que Envolveu- ver oportunidade. Envolveu dinheiro, rapaz. E aí, eu agora pensando com o aluno, tá? Como aluno, para fechar, né? Eu acho que talvez isso o ABQ poderia ajudar, os DAs, os CAs, né? Junto com as universidades. Eu já faço, no caso da Embi Morumbi, mas a Fevale, a Unigama, né? A UCEF vai ter processos diferentes, né? Mas assim, eu tenho lá o CIS, no 7º e 8º semestre eu atendo no CIS, mas eu tenho disponibilidade de estar toda quarta-feira no Takaki lá para mais, eu quero atender mais, eu quero estar mais próximo e tal. É meu interesse, né? Seria ótimo se no futuro próximo as horas que eu atendesse junto lá com o Takaki Se somassem na minha diplomação como horas de diploma. contasse. Acho que dá pra fazer, né? Obviamente, isso entra numa questão, até que a gente estava conversando Antes, aqui, né, né? óbvio, que é a questão da regulação, né? E aí eu posso falar não da parte jurídica, mas porque eu já trabalhei na regulação da própria faculdade onde
hoje eu estou como coordenador. Isso não muda, independente do curso que for. Todo curso ele tem um manual de estágio. Então, nesse manual de estágio, você pode colocar ali um ponto que esse aluno ele pode estagiar em clínicas terceirizadas. Entendi. E a partir do momento em que ele pode, é manufaturado um contrato entre a clínica, o estudante e a faculdade. Isso é registrado no banco de horas dele em cima das horas complementares de formação. Nesse caso, quem fica responsável por aquele aluno, legalmente falando? Legalmente falando, a responsabilidade ela é bipartida. Bipartida, é da faculdade? Da clínica e da própria faculdade. Que é o que acontece. Por exemplo, eu tenho pessoal que faz estágio comigo observacional. Da Roberta, ela fez lá, eu assinei. Então, eu sou responsável junto à faculdade. Isso aí. Mas como é observacional, não, tem grandes problemas em si. Mas o de Fê, atender em si, você quer o de atender. Nesse caso, Já está no essas currículo da horas Embi entram, Morumbi, né? essas Já horas está. entram como complementares. A gente teria que conversar com o Embi Morumbi para resolver Exato. isso Sabe por daí. quê? Assim, só para o Dr. Rubens entender também, dependendo da faculdade, ela pode estabelecer uma quantidade de horas, vamos Não, dizer, sim, isso eu sei. 4.200 horas Sim. de formação de quiropraxia é o ideal. Algumas podem fazer em 3.800, outras em 3.900. O MEC ele dá uma... O ele dá um MEC é mínimo que você- 3.200. que Tem um você mínimo. pode mexer. Tá. Mas Só as- que eles estipulam uma hora extra ainda. mas- Eu vou te falando com o direito lá. Sim. 5.000 horas, 200 horas de atividade complementar. Dentro do curso tem o NUPRAJU, que é o Núcleo de Práticas Jurídicas, que é como se fosse a clínica de vocês. Clínica da faculdade. Isso é lá dentro. Só que os alunos eles estagiam fora também. Esses Sim. estágios fora entram nessas 200. Ele mata aquela hora. Ele mata aquela hora das 200 de Entendi. complementação. Talvez entendeu? fazer Legal, um CIS que fora, entendeu? Alguma coisa assim. O que eu imaginei Talvez seria assim. uma ideia de desafogar o CIS da Embi Morumbi. É, Porque hoje em dia lá o que eu vejo é que falta laboratório. Pro número de alunos que tem. sim. Também. Exato. O que eu digo é o seguinte, assim, é mais Mas aí é a por... porta do demônio também. É mais por interesse do aluno, por exemplo, se a minha graduação dá 3.800 e eu tenho a ideia de morar nos Estados Unidos em algum dia e eu quero atender lá, e lá é Você vai ter que 4.200, convalidar. eu tenho que lutar por mais 400, você Mas entende? aí é com mestrado, Não, o MEC, pós-graduação. o MEC ele não vai aceitar que venha por atividade extracurricular. Entendi. Ele não aceita. Tem que ser coisa dentro de É instituição. isso aí, tem que estar dentro. Todo curso ele vai ter uma hora extra. Todo, 200, 400, vai depender do curso. E ele vai ter aquela carga horária que a instituição que dá. Aí o MEC ele vai estipular 40% hoje pela legislação pode ser EAD, mas tem curso que obviamente o EAD ele não comporta praxia. Como é que você vai botar um curso, né? Não tem como, né? Não tem como. É, Vai ajustar o teclado. entendeu? Beirou absurdo, né? Eu não sei. E até que eu falo isso, ó. Isso vai passar onde, pelo amor de Deus? Porque toda Colocar pro YouTube. Era pro YouTube? Corta, a gente corta. Porque toda. Não, eu falo isso que eu sou defensor. Não, vai estar em todas as plataformas de podcast, Eu Spotify, sou Deezer, defensor, essas por coisas. exemplo, eu falo, o primeiro curso que deveria ter ido pro EAD é o direito. Porque o curso é só teórico. É porque dá, né? Dá, lógico que dá. A pandemia provou isso. Eu tenho mais medo do engenheiro que é formado no EAD do que um advogado. Porque o advogado, ele lê o livro em casa, Porque no aprende a- EAD o cara ele vai ter que se coçar pra fazer ali, É né? isso aí, ele vai ter o exame de ordem. Ele vai ter que o se virar pra nivelamento. passar, né? É. Tem Exame de um ordem que filtro é o- ali, né? Vai ter o filtro, entendeu? Mas o mais importante e aí eu acredito, né? Se você tem esse interesse de buscar a internacionalização do teu diploma, você já pensar onde você quer ir. Vamos supor, eu quero ir para os Estados Unidos, ver qual é o diploma lá e procurar a faculdade que mais... Porque eu Não, sei tem- que a tem- Ana Faquinato foi, ela conseguiu, mas deu um trabalho da porra Fez pra tudo ela. quase E de é novo, caro, eu acho. né? Mas foi porque ela já É tinha indoleta, né, doutorado amigo? aqui. Ela tinha mestrado e doutorado, ela pegou essas horas e usou lá e ainda teve que fazer mais. Aí, ó. Então, tipo, é meio... Já- Também é a faquinata. Já né? temos a ideia. Qualquer um, né? velho? Já temos a ideia de um próximo tema futuro aí sobre a parte de acreditação, Não, né? isso aí é dar pano pra manga, tá? É, um assunto. Vamos mudar, não vai ser mais mesa redonda, vai ser pinga-fogo. Beleza. Olha aí, se a OAB vem, então me mata. Você vai caçar minha... Então, eu acho que Acho que pegou o que a gente pegou queria tudo falar, que a gente né? queria falar. Foi legal, Dr. foi legal. Rubens, considerações finais aí. Não, cara, eu tô muito feliz, eu tô extremamente grato pela oportunidade de ter conhecido a ABQ, né? Caí meio que de paraquedas dentro da situação, mas... Você vê que o povo é animado, né? Não, já... E eu sou advogado, que vocês já perceberam, eu não sou aquele cara formal, aquele camarada, né?
pô, Caxias, travado. Tá nem de terno, mano. Pelo amor de Deus. Sexta-feira. Deus me livre, né? Depois de sexta-feira, meio-dia, Deus me mano. livre. Na minha clínica os caras chegam e falam, você é advogado. É uniforme, cara. É impressionante. Ele não precisa nem de ir no quiropraxista, né? O próprio terno já deixa ele todo ajustado, já. Tá. Todo duro, todo É travado. impressionante. Né? Mas eu só queria agradecer vocês aí mesmo. Muito obrigado. Obrigado A gente que agradece. Eu que agradeço. Pela... Tiramos você Maravilha. de cara, né? Quando eu tava aqui, né? que isso. Renato Maravilha. Takaki. Legal, e o meu ponto de vista é que isso é uma discussão muito saudável, né, cara? A gente está falando de uma profissão que há alguns anos atrás nem existia. É uma criança A ainda. história aí da quiropraxia é que realmente eram há mais de 30 anos atrás, né? Eu lembro da quiropraxia, minha mãe indo lá no tal do Paulão, lá na Liberdade, né? O cara era farmacêutico, minha mãe falava, fui lá, ele Deu dá um uns trato. trancos nas minhas costas. Isso há Muito muitos tempo atrás. anos, né? E a gente nem ouvia falar do que era quiropraxia. Né? Então a profissão ela vem se desenvolvendo, né? Ela vem recentemente abriram mais universidades, até então tinha 2 universidades que tem mais de Hoje são 4, né? quantos Agora, anos atualmente a estão Embi? 4. A Embi eram 4 anos e meio na minha época, né? Sim, Agora sim. são 4. Então, Abri em 2000. O processo, né, da profissão ainda está em desenvolvimento. Então é natural até, né, essa expansão, essas barreiras que vão aparecendo, né, dentro desse processo construtivo, né, da profissão. E talvez esse programa de residentes é só mais um passo, né, de amadurecimento nosso, Sim. inclusive meu, né? Sim. Que também é um desafio, né, da gente organizar, né, todo esse sistema de residentes, dar oportunidade para os alunos aprenderem mais e tudo mais. Então, acho que é construtivo, é algo que faz parte do crescimento e é legal para as pessoas também se espelharem, né, e ver que tem possibilidades, basta querer. E parabéns, viu, Quem pelo quer seu... consegue. Legal, obrigado. Parabéns, velho. agora, ó, nosso diretor. Cara, achei do caralho a conversa aqui. Acho que a gente precisa ter esse tipo de conversa entre os pares, entre todo mundo. As pessoas precisam ouvir um pouco isso e começar a entender que a BQ não tá caçando ninguém, não é caça às bruxas, cara. É uma questão de maturação da profissão, que nem você estava falando. Isso não existia, agora existe, então vamos ver como fazer e melhorar e evoluir. É um processo evolutivo, então eu acho muito bom isso aqui, a gente está conversando e a gente vai chegar longe ainda com essa profissão, se Deus quiser. Eu me preocupo muito com ela porque eu sou muito grato a ela. Eu entrei nela meio que de paraquedas também, né? Porque, porra, quem conhecia a quiropraxia em 2006, 2007? Eu vi no Guia de Estudante, cara, onde eu tô hoje em dia. Então, tipo, quem eu sou hoje em dia é pela profissão, cara. Então, não deixo barato, não, em cima desse negócio. Nem pode. Nem pode, a gente tem que fazer pode, esse tem que negócio brigar crescer e tamo aí, cara. Fico isso feliz aí. que estamos evoluindo. Porra, 30 anos de ABQ, velho, é mais velho que muito aluno. Convertendo advogado. Então. O cara saindo Aí, do ó. direito. Então tamo né? crescendo, Mas eu te né, falo cara? assim, ó, quem ama, cuida. Exato, Não é? cara, exato, é isso daí. O nome da clínica vai ser Quiro Direito. Não, Quiro legal. Que legal. Já tem nome, mano. É isso aí. Da hora. Faça o ajuste na legalidade. É o slogan, né? Maravilhoso. Bom, a gente vai continuar aqui no 8º Congresso, tem mais 2 dias aí pela frente, né, pra gente aproveitar, fazer o nosso... muita coisa pra aprender, nosso network, tá com essa rapaziada, gente boa aqui, tá bom? Legal. Agradeço aí. Valeu, eu que A gente agradeço. se volta pro próximo Pinga Fogo. Valeu, velho. Abraço.